Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do Meu Crediário e o assunto hoje vai ser clusterização de lojas. Mas antes da gente falar sobre clusterização, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e também que você acione o sininho. Assim, cada vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber aí notificações dos conteúdos que a gente grava aqui, ok? Então vamos lá. O que são clusterização de lojas e para quem que serve isso? Clusterização são grupos criados de lojas dentro de uma rede. Então, para quem tem 5, 10, 15, 20, 50 lojas, essas informações aqui elas são extremamente necessárias. Por quê? Porque quando a gente tem uma quantidade maior de lojas, a gente não pode colocar as mesmas políticas de crédito para todas as lojas. A gente precisa clusterizar essas lojas, ou seja, colocá-las em grupos diferentes, para que a gente consiga tratar as políticas de crédito de acordo com as praças e risco que cada loja oferece para o negócio no geral, ok? No exemplo que eu trago aqui para vocês, eu classifiquei as lojas, eu clusterizei, criei grupos de lojas, usando como, na metodologia aqui de diferenciação, o percentual de inadimplência da loja, ok? Então, o que eu incluí aqui? Lojas que tiverem inadimplência menor do que 3% estão no cluster 1. Lojas que estão entre 3% e 6% no cluster 2 e acima de 7% de inadimplência, o que já é algo aí bem complicado, é o cluster 3. A gente já percebe uma diferença aqui nesse exemplo no limite de crédito, ok? Então, por exemplo, as lojas que estão classificadas no cluster 1, elas têm a inadimplência, elas têm o limite de R$800. E quando a gente vai para o cluster 2, elas têm um limite de 650 e no cluster 3, 500. Isso quando for um cliente de perfil de risco A. Ou seja, conforme eu vou aumentando o risco, o limite aí vai vindo gradativo de acordo com a política da loja. No cluster 1, por exemplo, eu posso ser muito mais agressivo nas vendas, porque eu sei que, na média, essas lojas têm uma inadimplência menor do que 3%. Então, eu consigo, inclusive, dar um limite de crédito adequado para o perfil de moda, tratando aqui de exemplo, um perfil de loja de moda, de R$150, que está quase dentro do ticket médio da loja. Esse cliente teria que dar um valor de entrada ali, às vezes, se o valor médio da compra é de R$180, R$200. Mas eu atendo até o cliente de maior risco, porque a praça onde está essa loja me proporciona eu fazer isso. No cluster 2, eu também consigo fazer isso, mas eu já reduzi o limite para o perfil e até mesmo para o A. Agora, no cluster 3, onde eu preciso ser muito mais restritivo, eu não faço vendas para clientes do perfil E. Ou seja, eu subo a régua da minha aprovação de crédito nessas praças. De modo geral, eu tenho lojas que serão extremamente agressivas nas vendas no crediário e lojas que eu já vou tratar de uma maneira mais conservadora. Um outro ponto que pode ocorrer é que um cliente que é classificado como perfil de risco A em uma loja, ele pode ser classificado como um outro perfil de risco nas outras lojas, nos outros clusters. Então, a gente teria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Ou seja, um cliente que eu classifiquei como A, na loja que eu estou sendo agressivo nas vendas no crediário, ele pode ser um cliente até perfil C, por exemplo, numa loja onde eu tenho um risco maior, num cluster 3, ok? Por que isso acontece, tá? Porque além de eu criar as políticas de limite de crédito para as lojas, eu consigo também mudar a régua do score. O que é isso, tá? O score que a gente vê na ponta lá são as letras. Mas por trás da letra, nós temos a classificação, a pontuação do perfil de risco do cliente. Que como exemplo aqui eu coloquei que ele vai de 0 a 1000. Quando ele é 0, ele é um E.
e quando ele é 1000, ele é um A. E aí eu tenho as variações dentro dessa numeração. No cluster 1, por exemplo, eu posso classificar que o cliente ele é A até de 800 a 1000 pontos. Mas para o cluster 2, eu posso colocar que ele só vai ser um A se ele atingir 900 pontos. Ou seja, então se eu tenho um cliente que está aqui no cluster 1 com 850, ele vai cair para um B quando eu ir para o cluster 2, que ele começa a ver só com 900, ok? E da mesma maneira para o cluster 3. Claro que se eu tiver um cliente, né, que ele tem uma pontuação muito alta, ele tem 950, ele vai ser um A em todos os clusters, porque eu tenho uma política lá que o mínimo é 900. Então, se ele tem 950, ele se encaixa em qualquer cluster, ok? Isso daqui é bem interessante, tá? Para lojas que estão buscando ter uma inadimplência igual nas lojas, né? Porque quem tem mais lojas sabe que, por exemplo, a matriz sempre tem inadimplência baixa, normalmente, né? Mas as lojas que estão mais distantes, tal, da matriz, acabam tendo uma inadimplência mais alta. Essa maneira aqui, a gente consegue padronizar a inadimplência. Digamos que a rede quer buscar uma inadimplência de 3,5%. Tratando aqui, né, como se fosse uma rede de moda. Então eu tenho já essas lojas que já estão dentro de um padrão, as lojas que eu preciso buscar e as lojas que estão muito fora. Então, quando eu tenho essa numeração aqui, né, essa meta de inadimplência, eu vou configurando as políticas de crédito para que cada cluster desse se encaixe dentro do valor de inadimplência que eu estou buscando nas lojas, ok? Além disso, existe uma outra situação que é, por exemplo, a dispensa de consultas. Quando que eu vou aplicar dispensa de consulta para um cliente? Nesse caso aqui, depende. Depende de qual é a inadimplência da loja, de quais são as regras restritivas, quanto que eu estou tendo aí de apetite para ir para o mercado. No cluster 1, eu posso abrir mão de consulta, reutilizar, por exemplo, uma consulta de birô por um período maior. Eu olho como é que ele está na praça a cada 30, 60, 90 dias. Mas eu não posso ter a mesma regra para o cluster 3, onde eu tenho um risco maior, ok? Espero que tenham gostado da dica. Um grande abraço e até a próxima.